Bom, na próxima segunda-feira, dia 13, a partir das 9 da manhã, acontece em São Paulo o terceiro grande encontro das comissões de mediação de conflitos da cidade de São Paulo, organizado pela Secretaria Municipal de Educação e pelo Instituto Vladimir Herzog. O evento vai reunir mais de 700 educadores no Teatro Municipal, justamente para a troca, né, de experiências sobre práticas que envolvem aí a valorização dos direitos humanos e a mediação de conflitos. E a gente vai falar sobre esse tema com a Giovana Cunha, ela que é bacharela em Relações Internacionais e assessora de projetos na área de Educação e Direitos Humanos do Instituto Vladimir Herzog, e com Thaís Grotto de Oliveira, professora, mestra em língua portuguesa e responsável pelo eixo de Educação e Direitos Humanos, Convivência e Mediação de Conflitos da Coordenadoria do CELS, o COCEL, da Secretaria Municipal de Educação. Giovana e Thaís, sejam bem-vindas, bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a todos, obrigada. Bom, vou começar aqui pela Giovana, também, para a gente exatamente saber o que são, né, as comissões de mediação de conflitos e como elas atuam na prática. Giovana. As comissões de mediação de conflitos são organizadas dentro das escolas da rede municipal de São Paulo, né? Sejam elas de educação infantil, educação do ensino fundamental, são formadas por membros da comunidade escolar e tem como objetivo principal atuar justamente na prevenção e também na mediação, como diz o nome, de conflitos que possam ocorrer dentro das escolas e com a comunidade também, em que se relaciona membros da comunidade escolar. Agora, Thaís, que tipos de contribuições, né, essas comissões de mediação de conflitos geram para a comunidade escolar? Olha, é importante que as unidades educacionais, né, reconheçam, na verdade, trabalhem através das comissões de mediação de conflitos, considerando o estudante, os sujeitos em sua integralidade, né? Então, temos que considerar, conforme proposto no nosso currículo, no currículo da cidade, todas as dimensões dos sujeitos, então seja ela a dimensão cultural, física, emocional, intelectual, justamente para que todas essas dimensões, estando em harmonia, elas possam contribuir para a melhoria das relações e a consequente melhoria das aprendizagens. Então, a comissão de mediação de conflitos, ela vem justamente para que a gente tenha esse olhar mais apurado, considerando o estudante, no caso aqui, em toda, como eu já disse, em toda a sua integralidade, mesmo porque uma vez uma dessas dimensões estando fragilizada, as relações ficam estremecidas, a dificuldade do diálogo se estabelece, e o processo de ensino e aprendizagem também fica prejudicado. Então, é importante ter esse olhar mais amplo. E, Giovana, a gente está falando de conflitos, né? O Brasil vive uma série aí de conflitos, né? A gente vê policial, enfim, colocando uma pessoa, um cidadão comum, né, dentro de um porta-mala com gás, bomba de gás lacrimogêneo, enfim, são vários os conflitos. Eu queria que você falasse sobre esses conflitos nas escolas, né? De que forma que esses conflitos se dão, quais são, por exemplo, os principais problemas, né, que são enfrentados dentro da escola, dentro dessa sociedade que está vivendo cada vez mais os conflitos. Os conflitos, eles são inerentes à existência humana, então, no ambiente que tiverem duas ou mais pessoas, os conflitos podem existir, e como a Thaís lembrou, é importante que a gente tenha essa visão ampla, principalmente quando isso acontece dentro das unidades escolares, né, das unidades educacionais, né, fazendo essa correção. O termo escola geralmente não é utilizado, a gente utiliza o termo unidades educacionais, e dentre eles, né, há uma grande variedade, até porque as unidades educacionais da rede municipal de São Paulo são muito diversas, né? Então, há conflitos desde coisas mais
aparentemente mais simples, né, a disputa por um brinquedo, a coisas um tanto mais complexas, né, como casos de bullying, agressões físicas, verbais e também psicológicas, né, que podem ocorrer dentro ali das unidades educacionais das comunidades escolares. Exato, Thaís, na realidade, eu falei conflito, mas assim, a gente está vendo cenas de terror, né? Na realidade, são cenas de terror que acontecem aqui no Brasil. De que forma essa violência, né, que a gente está vivenciando no Brasil inteiro, por conta justamente de um governo de extrema-direita, bom que se diga, de que forma também isso pode impactar as relações nas escolas, Thaís? A escola, nós sempre costumamos falar, né, as unidades educacionais, mas a escola, esse lugar, são os olhos da sociedade, né? Então, o que acontece na sociedade como um todo, acontece na unidade educacional. E a importância do nosso olhar enquanto educadores para essa questão. E também estarmos com ferramentas instrumentalizadas para isso, justamente para que também não nos sintamos de mãos atadas, né, e nem adoecemos também, porque são situações, como você disse, muitas vezes aterrorizantes, né, que causam muita angústia, na verdade, em nós, enquanto educadores, lá na unidade educacional. Então, as comissões de mediação de conflitos, nós temos que sempre pensar que ela trabalha com um princípio justamente da prevenção às violências, né? Então, uma vez que sabemos várias vertentes das violências que existem aqui na nossa sociedade, trabalhando com a prevenção em relação a elas, mas como, né? Através do diálogo, né, horizontalizado, isso é muito importante, né? Trabalhando de forma coletiva, porque é importante reforçarmos que as comissões de mediação de conflitos, elas são uma importante instância de participação nas unidades educacionais, tendo como princípio norteador a gestão democrática. E uma vez que nós trabalhamos com esse princípio de gestão democrática, envolve diferentes atores. E quem são esses atores das comissões de mediação de conflitos? São equipe gestora das unidades educacionais, equipe de apoio, professores, estudantes, comunidade e família, ou seja, todos esses atores são da comunidade escolar e eles são membros fundamentais da mediação de conflito. E para além disso, além de termos membros que todos os anos são eleitos, né, de forma também democrática pelo Conselho de Escola nas unidades educacionais, é importante que a escola inteira se reconheça como mediadora. Por quê? Porque uma vez que eu estou numa relação, e como a Giovana bem colocou, os conflitos são inerentes às nossas relações, e é importante ressaltarmos também que conflito não necessariamente seja uma briga, uma violência física, né, verbal, mas conflitos são as divergências de ideias, e isso faz parte do nosso cotidiano, e que bom, né? Porque dessa forma nós conseguimos evoluir, crescer, ver diferentes pontos de vista e desenvolver com isso princípios básicos também das comissões de mediação de conflitos, tendo em vista a educação em direitos humanos, que é o respeito, a solidariedade, a empatia. E como eu desenvolvo a empatia, né? Respeitando e escutando, então a escutativa do que chega até mim, né? Sendo eu membro da comissão de mediação de conflitos ou não, mas uma vez que eu dou essa oportunidade, escuto de verdade, eu estou respeitando o sentimento dessa pessoa, o que está causando essa angústia, um desentendimento, uma possível situação conflituosa, para que depois nós possamos juntos pensarmos em alguma estratégia. E aí agirmos de forma criativa mesmo, coletiva, né, considerando o território e a especificidade da situação em si. Exato. Giovana e Thaís, agora eu quero saber, assim, esses conflitos se dão geralmente entre os alunos. E quando acontece também do conflito, está inserido
o professor também é agredido, né? Que muita gente também conhece, né? Casos assim, onde professores é que são as vítimas, né? Também desse processo. Enfim, como é que se dá, então, esse diálogo, essa conversação, enfim, existe isso? Está mais acirrado ou não? Queria saber qual o nível de conflito existente hoje nas escolas de São Paulo, que é o que a gente está falando aqui, esse território que a gente está falando. Quer falar, Giovana? Fica à vontade, Thaís, pode começar. Não, acredito que assim, o nível, né, de conflitos que partindo talvez do estudante para o professor de forma mais agressiva, né, possível, nós não temos esses dados. O que nós temos é justamente esse trabalho que as comissões de mediação elas vêm para trabalhar justamente essa questão dos conflitos envolvendo os estudantes, né? Então, estudante com estudante, estudante para com professor, e uma vez que é um conflito, claro, que não envolva algo que ultrapasse o previsto na nossa portaria das comissões de mediação de conflitos e que daí, de repente, pode acarretar uma outra consequência e uma outra legislação, né? Que vai para além das comissões, aqui nós privilegiamos, da mesma forma, essas conversas por meio de diálogos circulares, né? Quando eu falo da horizontalidade, para que não tenha aluno, professor, né? Essa distância entre os envolvidos. Claro, né? Cada um com seu papel social nesse momento. Eu sou estudante, eu sou educador, mas como juntos nós podemos chegar a uma solução e nos entendermos, porque assim como o professor tem a sua experiência de vida, traz a sua bagagem, a sua história, né? Porque ninguém deixa para trás a sua vida para poder estar ali exercendo um papel naquele momento. O estudante também. E que nós sabemos, né, que podem estar sofrendo diversas violações dos seus direitos, né, para além dos muros da escola, e que traz essa bagagem também. Então, é importante esse olhar empático entre as duas partes, né, aluno, professor, para que a gente consiga estabelecer uma relação harmoniosa, uma relação de respeito, como já dito anteriormente. Então, tendo em vista o princípio das comissões, nós vamos por esse caminho para justamente oportunizar a promoção da cultura de paz nesse ambiente e não, como colocado já também anteriormente, né, potencializar uma situação que pode gerar algo mais sério, mais grave e muitas vezes aterrorizante. Exato. O seu mudo foi acionado, Marilu. Foi acionado, muito obrigada, querida, Imagina. por avisar, eu aqui, blá, blá, blá. Mas vamos lá, vamos falar aqui desse objetivo, né, do terceiro grande encontro aqui das comissões de mediação de conflitos da cidade de São Paulo, no Teatro Municipal. Giovana, fala para a gente a importância, né, desse encontro maior, né, que a gente sempre, né, vê essa questão dentro das escolas, agora unir todo mundo, Giovana. Acredito que a importância do evento se dá principalmente pela oportunidade de troca de experiências, né? Então, educadores de todas as regiões da cidade de São Paulo, que atuam em todas as regiões da cidade de São Paulo, dentro das 13 diretorias regionais de educação, eles podem compartilhar o que eles têm praticado dentro das suas unidades educacionais, o que tem funcionado, o que pode ser aprimorado, o que deu muito certo, o que acolher sugestões. Então, os educadores podem se encontrar e também entender que eles não estão sozinhos, né? Que todas as comissões estão atuando de alguma forma ali, tendo experiências exitosas, acumulando conhecimento, principalmente porque, pelo que a Thaís comentou com a gente aqui agora, a gente precisa dessa experiência, dessa escutativa e dessa empatia, e é algo que pode ser sempre aprimorado. Então, talvez também realização de trocas de técnicas ali, talvez, de escutativa, exercícios de empatia, entre outras coisas que podem ser realizados ali e que os educadores e as educadoras podem fazer essa troca e essa conversa qualificada ali no mesmo espaço,
presencialmente, cara a cara, né? Falando em presencialmente, né, a gente vai falar agora sobre a pandemia, né, Thaís? Também um dos focos do evento é a nova realidade, né, das unidades educacionais, depois do período aí mais agudo, né, dessa pandemia, e de que modo que essas comissões podem auxiliar as unidades a enfrentarem também essa realidade, Thaís? É importante mesmo ressaltar que essa é até uma demanda da nossa rede, considerando essa nova realidade, vamos dizer assim, né, após esse período mais agudo da pandemia, embora ela esteja aí ainda, mas considerando principalmente o que nos tem chegado de conflitos que já eram vistos antes da pandemia como algo resolvido e que agora retornaram com mais intensidade, e outros conflitos que nem se eram pensados ainda, claro, né? E considerando justamente esse olhar, esse nosso grande encontro, terceiro grande encontro das comissões de mediação de conflitos, ele está sendo pensado, né, vem sendo construído, tendo em vista potencializar o olhar dos educadores como um todo, envolvendo todos os atores da unidade educacional, como eu falei, né? Então, unidade educacional ao seu redor todo, né? A comunidade escolar como um todo, justamente para que a gente consiga potencializar a ação e a articulação da rede de proteção social, né? A escola é esse lugar, e o que nós podemos fazer enquanto educadores para potencializar a ação dos diversos serviços e atores da rede de proteção social. E o que é importante ressaltar? Que a escola é um dos principais serviços dessa rede de proteção social, né? Então, eu não posso dizer, enquanto educadora, que a rede de proteção social, porque o que muitas vezes nós pensamos na rede de proteção social? Conselho tutelar, a UBS, né? Assistência social, que são mesmo, né, fundamentais na articulação da rede. Só que a escola também, e muitas vezes, como, né, coloquei, que é o olhar da sociedade, é onde muitas situações nos aparecem, e que ali pode gerar alguma, né, poxa vida, eu preciso fortalecer essa criança, preciso fortalecer esse estudante, o que nós podemos fazer juntos? Então, é justamente oportunizar que o educador, ele tenha ferramentas, ele tenha instrumento, enquanto professor mesmo, né, falando da escola, para o que fazer, né, e não, poxa vida, eu não sei o que fazer, e considerando ainda excesso de ansiedade, né, porque nós sabemos que é uma realidade, não é nova, só que ela está muito potencializada agora, e as consequências dessas crises de ansiedade, né, que levam a uma automutilação, a uma possível depressão, a tentativas de suicídio, que é o que nós não queremos, né? Porque estamos lidando justamente com as idades, e que tem que pensar em sonhos, né? E que a gente sempre fala, os jovens são o futuro do nosso país, do nosso mundo, e são para essas pessoas, e que nós temos que oportunizar que esses sonhos sejam de fato realidade, que eles sejam possíveis de acontecerem. Agora, Giovana, vamos já chegando aqui ao final, queria saber quem que pode participar do evento, como participar, dar os últimos detalhes aqui. As inscrições estão abertas, né, através do link, também dá para se inscrever através da página da Secretaria Municipal de Educação, nas redes também, e vai ficar aberta para os educadores da Rede Municipal de Educação. Thaís, se você quiser complementar com mais alguma informação. Sim, os educadores todos, né? Então, nós contemplamos a equipe de apoio das unidades educacionais, a equipe gestora, os professores, os educadores dos CELs. Nós temos 46 CELs na cidade de São Paulo, né? Então, os educadores que contam com o gestor dos CELs, coordenadores dos núcleos de ação educacional, cultural, de esporte, Unicel. Então, preferencialmente membros da Comissão de Mediação de Conflitos, mas não só. Então, a gente está estendendo o convite para todos os educadores, porque é justamente para ter instrumentos para isso.
E reforçar Então, que é necessária a contamos inscrição com todo prévia, esse né? público. Oi, Giovana. Desculpa, reforçar que é necessária a inscrição prévia, né, por conta da capacidade do local. Então, por favor, se E que inscrevam está através. aberta, né? Essas Isso. inscrições, na verdade, o link da inscrição está aberto até o meio-dia de hoje. Então, quem não se inscreveu, corre lá. Tá certo, fica aí a sugestão de vocês desse terceiro grande encontro, né, que a gente vai ter aí no Teatro Municipal, o terceiro grande encontro das comissões de mediação de conflitos da cidade de São Paulo. Eu quero agradecer aqui a Giovana Cunha, bacharel em Relações Internacionais e assessora de projetos na área de Educação e Direitos Humanos do Instituto Vladimir Herzog, e Thaís Groto de Oliveira, professora, mestre em Língua Portuguesa e também responsável pelo eixo de Educação e Direitos Humanos, Convivência e Mediação de Conflitos da Coordenadoria dos CELS, aqui da Secretaria Municipal de Educação, aqui de São Paulo. Muito obrigada, Giovana, muito obrigada, Thaís, foi um prazer, um beijo para vocês. Eu que agradeço. Um beijo, muito obrigada. Beijo. Tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.